André jogou 5 partidas de bolinha de gude. Na primeira ele perdeu 4 bolinhas. Na segunda ele perdeu 2/3 das bolinhas que ainda tinha. Na terceira ele ganhou 2 bolinhas. Na quarta ele perdeu 1/6 das bolinhas que ainda tinha. E na quinta partida ele ganhou 15 bolinhas. Em relação ao número de bolinhas que André tinha antes do primeiro jogo, ele perdeu 74 bolinhas. Logo, ao fim do último jogo, André ficou com um número de bolinhas que é múltiplo de. Meus queridos, vamos anotar aqui o que o problema nos deu. Foram 5 partidas e na primeira partida o texto diz que ele perdeu 4 bolinhas. Vamos combinar, toda vez que eu perder, nós vamos colocar sinal de menos. Na segunda partida, ele perdeu 2/3 do que ainda tinha. Então ele perdeu 2/3 R de restante, ok? Na terceira, ele ganhou 2 bolinhas. Na quarta, ele perdeu 1/6 do que ainda tinha. E na quinta, ele ganhou 15 bolinhas. A técnica que eu desenvolvi para problemas de fração é, se eu não conheço o total, o que eu faço, meus queridos? Eu multiplico os denominadores. Eu multiplico os denominadores. Se você não conhece essa técnica, eu te convido a ir na playlist Aprendendo Matemática através de problemas e estuda lá sobre fração, que eu ensino todas essas técnicas. Então, quando eu não conheço o total, eu vou multiplicar os denominadores. Mas tem mais um probleminha além disso. Então, nós podemos dizer a priori que o nosso total, 3 vezes 6, são 18 partes. Só que tem um probleminha aqui, né, meus queridos? Ele adicionou aqui e subtraiu números inteiros no meio das frações. E aí, professor, o que eu faço? Olha só, como essa aqui, a primeira é um número, menos 4, então nós vamos adicionar o inverso dela aqui, ó, nós vamos colocar mais 4. Ok? E aqui, meus queridos, no intermediário, entenda bem isso, no intermediário, ele vai perder 1/6 do restante. Então, quando eu tiver entre o intermediário, ó, entre essa fração, entre o terceiro passo e o quarto, existe um número 2 e existe um denominador 6. Então, você vai fazer o quê? 2 vezes 6, 12. Você vai agregar mais 12 aqui, ó. Por que você soma, professor? Porque você vai perder 1/6 do restante aqui. Então, eu vou fazer a operação inversa. Vou adicionar aqui, porque a hora que eu for subtrair, vai ficar tudo redondinho. Então, eu posso dizer que o meu total é quanto, queridos? Eu vou dizer que o meu total são 18 partes mais 16. Ok? Essa estratégia eu estou utilizando para que o problema fique mais simples para resolver. Então, vamos lá. No primeiro, olha só que lindo isso. 18 partes mais 16. Mas o que aconteceu? Na primeira, ele vai perder 4. Se ele perdeu 4, queridos, qual será o meu saldo? Então você vai gerar saldo aqui, professor, exatamente isso. Olha que lindo isso. Se eu perder 4, qual será o meu saldo? Vai ficar 18 partes mais 12. Ok? Na segunda, o texto diz que ele pede 2/3 do restante. O meu saldo é o restante, ó, 18. Dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então ele vai perder 12 partes. E vai perder também agora em número. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2, 8. Ele vai perder 12 partes menos 8. Se eu tinha 18, perdi 12 partes, fiquei com quanto de saldo? Professor, você vai ficar com 6 partes.
Eu tinha 12, perdi 8, fiquei com quanto de saldo? Fiquei com 4. Ok? Continuando aqui. Na terceira jogada ele ganhou 2. Ah, se ele ganhou 2, o saldo dele agora ficou o quê? 6 partes mais 6. E com isso, meus queridos, eu vou para a quarta jogada. A quarta jogada ele perdeu 1/6. Ah lá, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, então ele perdeu uma parte. E em número, 6 por 6 dá 1. Vezes 1, 1. Perdeu uma parte menos 1. Qual foi o saldo dele? 5 partes mais 5. Aí, meus queridos, na quinta jogada, o texto diz que ele vai ganhar 15 bolinhas. E o saldo dele agora vai ser, então, quanto? 5 partes, 5 mais 15, 20 bolinhas. Então, o saldo dele final é de 5 partes mais 20. E agora nós vamos aqui no segundo tempo. Olha só o que ele diz. Em relação ao número de bolinhas que André tinha antes do primeiro jogo. E antes do primeiro jogo, queridos, o número de bolinhas que o André tinha era 18 partes mais 16. Ok? Em relação ao número de bolinhas que André tinha antes do primeiro jogo, ele perdeu 74. Quer dizer, vamos fazer aqui, ó. Se ele tinha, fazer bem aqui, tá? Ó, pra você não se confundir. Vou até fazer um traço aqui pra você entender, ó. Se ele tinha 18 partes mais 16 antes do primeiro jogo, ok? E no final, ele ficou com 5 partes mais 20, significa que essa diferença entre o inicial e o final dá exatamente o que ele perdeu, que são quantas? 74 bolinhas. Então, se eu fizer essa operação aqui, 18 partes mais 16, menos 5 partes, menos 20, é igual a 74. 18 menos 5, 13 partes, é igual a 74. 16 menos 20 dá menos 4. Passo para a direita, mais 4. 13 partes é igual a 78. 78 dividido por 3 é igual a 6. O valor da parte é igual a 6. E para concluir, a pergunta dele é, ao fim, não quer no início, quer saber ao fim do último jogo. O último jogo ele terminou com quanto? Com 5 partes mais 20. Mas quanto que vale uma parte, queridos? Uma parte vale 6, professor. Então vai ficar quanto? Vale 6. Então vai ficar 5 vezes 6, 30. Mais 20. Ele termina, então, com 50 bolinhas. 50 bolinhas é um número múltiplo de. Múltiplo de quantos, queridos? Múltiplo de 5. Alternativa bola. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeos todos os dias. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!